Aí eu te pergunto, o que hormônios tem a ver com o enfraquecimento dos ossos? Muita coisa. E é isso que o doutor Antônio Carlos do Nascimento, que é médico endocrinologista, vai nos ensinar. Tudo bem? Tudo bem, honrado estar aqui. E nós de recebê-lo. A associação é imediata, hormônios e enfraquecimento dos ossos? Sim, a falta, se não é imediata, é perto disso. Existe um período a ser decorrido e a partir disso começa a haver. Quando nós falamos de hormônio, no caso do pós-menopausa, esse ínterim. Tá, então precisa ficar atenta à dosagem hormonal para que outros problemas não apareçam. Sim, uma das situações muito importantes que estabelece, que dá o aval para que seja feita uma reposição hormonal no climatério, ou que seja quase que imperativo, existem as condições que impedem isso, é durante o climatério, na fase inicial da menopausa, quando já é estabelecida a menopausa, é você fazer a densitometria para te balizar da maior ou menor necessidade de reposição. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que tireoide hiperativa aumenta o risco de osteoporose e fraturas, doutor Antônio Carlos? Não, é verdade. O hipertireoidismo, mesmo o uso do medicamento, às vezes na intenção, porque está na bula que o hormônio tireoidiano emagrece. Na verdade, nas faixas fisiológicas, ele não emagrece, nem tampouco engorda. Mas quando você toma esse medicamento em doses suprafisiológicas com a intenção de emagrecer, além dos riscos, inclusive de morrer que você tem, você estabelece, dependendo do tempo, um arcabouço pronto para desenvolver a osteoporose. É risco de perder a vida? Sim, o uso, por conta das arritmias, seriam as causas mais frequentes no caso da administração subreptícias de hormônio tiroidiano. Então é muito sério, né? Muito Não dá sério. para ir tomando assim. Não, isso é conhecido até como síndrome da vizinha, né? Que ela leu na vizinha, na bula que emagrece. Toma Toma os quilos, né? Na intenção de emagrecer e de fato emagrece com risco enorme de ter uma arritmia importante, evoluir com morte. E pior que isso, quando você retira o hormônio, evidentemente tudo que era volta ao peso anterior. Muito arriscado, né, doutor Antônio Carlos? É mito ou verdade que diabéticos têm uma pequena tendência a ficar com o esqueleto frágil? Não, é verdade, não é mito e não é pequena, é uma grande tendência. Inclusive o pico ósseo, que é o que nós chamamos da poupança que nós fazemos ali na infância e juventude, na adolescência, esse pico ósseo é a poupança óssea que nós fazemos para gastar com o tempo e retardar bastante o aparecimento de osteopenia ou da osteoporose propriamente dita. O organismo é sábio, né, doutor Antônio Carlos? Ele é sábio e nessa fase o diabético tipo 1, por exemplo, que falta completamente a insulina tem um efeito anabolizante. Ela ajuda a criar tecidos, inclusive tecido ósseo. Quando falta insulina, ou quando ela não é liberada com organização, você tem uma tendência a ter um defeito de produção óssea, que pode não ser exagerado, mas é o suficiente para te faltar lá na frente. E o diabético tipo 2, que normalmente nós chamamos isso de diabético do adulto, que você tem competência pancreática, mas não tem competência de ação da insulina. O diabético tipo 2 é isso, é uma insuficiência relativa da insulina. Você tem, na verdade, uma falha, um defeito no colágeno do osso. Você tem o osso bem calcificado, mas a estrutura mal feita, mais ou menos como os nossos de adultos de vez em quando acabam por fazer, né? Quer dizer, vai ruir. Vai ruir, apesar de uma densitometria, inclusive, não ser capaz de diagnosticar. O diabético tipo 2 traz esse transtorno. O médico tem que ter isso na cabeça quando ele avalia ou baliza a necessidade de observação com relação ao defeito ósseo do diabético tipo 2. Quando você faz a densitometria, essa densitometria vai estar normal. Perfeita, perfeita. Na verdade, não é questão de quantidade, é de qualidade óssea. Perfeito, muito bem explicado. É mito ou verdade que ingestão excessiva de remédio para tireoide, sem acompanhamento médico, pode levar a problemas ósseos? Isso a gente volta um pouquinho no que nós falamos anteriormente, e é muito comum, mesmo aquele paciente que tem o hipotireoidismo, que é uma doença super comum. O hipotireoidismo, por muito tempo, foi a falha no funcionamento da tireoide, foi por muito tempo tida como a causa principal de obesidade, com os leigos, né? Você recebia o paciente obeso, ele não dizia que tinha ido ao teu consultório por obesidade, ele foi pelo problema de tireoide. Então era clássica essa classificação.
Quando ela lê a bula, ou ele lê a bula, puxa vida, olha, esse hormônio pode emagrecer, eu vou repor muito mais do que preciso. Eu vou querer restabelecer meu peso anterior, como se o hipotireoidismo fosse de fato a única causa para o ganho de peso dele. Perfeito. É mito ou verdade que após os 50 anos, a densitometria óssea sempre deve ser feita anualmente? Assim, o anualmente sempre não. É um mito. Porque depende do que eu vi naquela primeira situação. Eu tenho que balizar sempre no período climatérico, no caso da mulher, ou no caso do homem, por um câncer de próstata, que teve que retirar completamente. Bom, não importa, está com falta de hormônio sexual o homem ou a mulher. A partir dos testículos do homem, a partir dos ovários da mulher. Uma vez que eu tenha esse sinal e saiba o momento, eu faço a densitometria, que seria um screening, seria uma padronização para a partir dali, aí sim, eu vou startar e ver se eu preciso fazer a cada 6 meses, ou a cada ano, ou a cada 5 anos. Então, por exemplo, eu fiz 50 anos em 2018. Provavelmente, agora em 2019, o médico vai pedir que eu faça uma densitometria. Isso vem de cada protocolo. A Organização Mundial de Saúde meio que obriga a que seja feito a partir de 65 na mulher, a partir de 70 no homem. Tá. Mas as condições que fazem com que você faça isso... É que vai determinar. Perfeito. Antes, fazer antes. Tá. É possível e deve ser aliado, além dos componentes farmacológicos, na necessidade, devam ser usados. Né? Então é verdade. Verdade, claro. É mito ou verdade que reposição hormonal não é uma opção de tratamento contra a osteoporose? É uma opção de tratamento, então na verdade é mito que não seja, né? Ela é uma opção de tratamento e eventualmente é a principal opção de tratamento. Então, a medicina tem uma máxima, nem sempre nem nunca, e a gente tem que ficar rodando em cima dessa. Na medicina e no amor, ouvi aqui do médico, na medicina e no amor é sempre, nunca, não existem. É mito ou verdade que osso fraturado, devido à osteoporose, fica mais forte após a cicatrização? Mito completo. Mito completo. O valor que nós temos que dar à osteoporose é muito grande. Saibamos aqui que fique assim, de cada 3 pacientes, nós só damos diagnósticos para 1. Então, 33% dos pacientes com osteoporose aqui no Brasil têm diagnóstico. Sabem. E 2/3, 66%, não sabem ter osteoporose. Daqueles que nós damos o diagnóstico, só 1 a cada 5 são submetidos ao tratamento. Nós temos mais de 100 mil mortes ao ano por conta da fratura ou decorrente dela, evidentemente, porque a fratura por si só acaba não sendo a causa de óbito, sim, mas as situações que circunstanciam isso, sim. Esse número que o senhor citou, de cada 5, do diagnóstico e tal, de cada 5, ou se trata na rede pública ou no geral? É no geral. Evidentemente que deve estar majorado em favor da medicina privada, da medicina não pública. Tá. Vamos às perguntas do pessoal de casa, começando com a pergunta da Nayara. Li que vitamina D influencia diretamente nos ossos. É verdade? A minha está com índice de 9, que eu não sei que medida é essa. É preocupante? Que medida é essa? 9? 9 nanogramas por ml, na verdade... É preocupante? É preocupante, esse é um nível baixo. Que saibamos aqui, acho que algo foi muito disseminado como informação mediaticamente, que nós fabricamos a nossa própria vitamina D, ou pelo menos 90% daquilo que consumimos, nós mesmos fabricamos na endoderme, e é necessário que essa pré-vitamina D, ou pró-vitamina D, ela seja ativada, e o processo de ativação se dá através do sol. E o sol melhor que aquele, ou da manhã, do finalzinho da tarde, com melhor índice de raio ultravioleta. Por outro lado, a vitamina D, nesse nível, deve ser corrigida. É improvável, salvo se transformar numa... Eu sempre brinco, salva-vidas de praia ou de piscina, porque você fica exposto, não é? Correndo o risco aí já do câncer de pele. Mas assim, nós sempre corrigimos essa situação, mas antes do que nós pensávamos que era 30 a linha referencial, balizadora, agora nós sabemos que é 20. Então, aquela coisa meio sindrômica, epidêmica, melhorou. Mas 9 ainda está longe. 9 está longe. Agora, qual a importância da vitamina D? A vitamina D aumenta a captação de cálcio em nível intestinal, aumenta a deposição de cálcio em nível ósseo e minimiza
a perda de cálcio através do sistema urinário, da filtragem urinária. Então é fundamental, a falta da vitamina D, a hipovitaminose D de longa data traz alguns transtornos, mas entre eles sabemos há muito tempo que é a questão do metabolismo ósseo. Perfeito. Mais uma pergunta da Jéssica. Os refrigerantes descalcificam os ossos? Há algum que seja menos indicado? Eu sempre ouvi isso. É verdade? Não, sim, em tese, na prática, sim, o consumo exagerado, até por conta do alumínio, de outras situações que podem ser, mas é complexo explicar, mas é correto dizer que refrigerantes, os enlatados, em linhas gerais, e refrigerantes, mesmo que em garrafa, fazem mal. Trazem transtornos, mas talvez seja até um dos menores. Olha. Dentro dos transtornos que os refrigerantes, via de regra, acabam trazendo. E na pergunta da Jéssica, há algum que seja menos indicado ou... Não, olha, complicou, a gente né? acaba vendo a série de... A gente fica jogando meio na conversa de botequim, né? Já não dá para... Não. O Leandro pergunta, ossos muito doloridos no inverno significam que estão enfraquecidos? Absolutamente. O osso, de fato, ele não tem uma inervação importante. É sempre a parte que recobre o osso. A membrana que recobre o osso, ali que existe a grande sensibilidade. E não tem relação com estar ou não enfraquecido, mas traumas anteriores que geraram naquele tecido, do periósteo, como nós denominamos, essas agressões geram processos cicatriciais que perante trocas térmicas pode doer. Então não é no frio, trocou de temperatura, dói? Sim, pode, porque pode haver retração do tecido e aquilo gerar dor em volta, não exatamente onde tinha. Imagina o Pelé, é o que deve ter de dor. Não é? Jogador de futebol deve ter muita dor, não, doutora Antônio Carlos? Sim. Neymar. Neymar, muita dor. Deve ter, porque é muita agressão o tempo inteiro, acaba gerando uma série de traumas. Próxima pergunta da Miriam. Utilizar por um longo período o anticoncepcional injetável pode enfraquecer os ossos? Tenho 42 anos e utilizo esse método há mais de 10 anos. Não, absolutamente. Nenhuma Nada a ver. Relação, até pelo contrário, ela não deixou de utilizar, salvo as questões paralelas que podem até ser danosas, não é o caso, mas eventualmente em algumas situações a gente vê até motivos para não usar, mas com relação à questão da osteoporose, da proteção, está bem feito, aí não tem problema nenhum. Tá. Mais uma. Denise. Estalo pelo corpo pode ser sinal de ossos fracos? Absolutamente. Nada a ver? Nada, não tem relação nenhuma. Tá. Mas... Salvo se houver uma fratura. Porque a história da fratura espontânea não é incomum. Muitas pessoas se sentem muito bem, envelhecem muito bem, não tem queixa, às vezes nem procura médico. Quantos a gente vê pelo interior, mesmo pela capital, mas é mais comum em cidades menores. E de repente estava andando e nem tropeçou, simplesmente fraturou espontaneamente. Já tinha uma osteoporose e não sabia. E normalmente a osteoporose avançada. É extremamente grave, extremamente grave. Tá. Mais uma da Norma. O que os pais podem fazer para que as crianças cresçam com ossos fortes, evitando fraturas durante as brincadeiras? Bom, os esportes de impacto, que é o que nós fazemos a meninada do sexo masculino brincar mais, que é futebol, elas acabam gerando essa possibilidade, skate, essas coisas um pouquinho mais radicais. Mas, de qualquer maneira, o exercício físico é um forte estimulante à produção óssea, ao anabolismo ósseo. Então, fazer exercício tem importância. Tanto é que, mesmo adultos ou crianças ou adolescentes, em longos períodos, por alguma necessidade de repouso, faz com que haja, dependendo do tempo, uma osteoporose por conta da falta de não tracionar a partir da musculatura e inserções, não tracionar o arcabouço ósseo. Doutor Antônio Carlos, no meu prédio, meninos e meninas desse tamanhozinho vivem com a rodinha nos pés, ou é o skate, ou é aquele tênis, que a impressão que dá é que eles não caminham mais como a gente. Essas crianças que são adeptas a esses esportes e tal, têm sofrido mais fraturas? Bom, eu acredito que... Eu ia ficar morrendo de medo se fosse minha filha. Eu acredito que tenho, de fato, como é o motociclista com relação ao motorista de carro. Você vê muito mais frequentemente o motociclista, o motoqueiro, como queira, exposto e mais... a riscos. Exatamente. Tá. Acho que sim, aí vai depender muito do dado estatístico. Nessas crianças, então, vale a pena usar joelheira, capacete, munhequeira, cotoveleira e tal? Sempre, é já questão de proteção mesmo. Que eles não usam.
Ah, não querem saber, Eles não fica querem pesado, perde a mobilidade. Exatamente. Doutor Antônio Carlos do Nascimento é médico endocrinologista. Você encontra o doutor Antônio Carlos no Facebook como DR, de doutor Antônio Carlos do Nascimento. Instagram do doutor Antônio Carlos é @drantônio, que fica Drantônio, DR de doutor, Drantônio, _ Carlos. Não tem erro. Muito obrigada em recebê-lo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a viu? próxima. Com Deus.